sou psicóloga, já atuo na área tem mais de 7 anos e hoje a gente vai dar início ao seu processo terapêutico. Antes da gente começar, eu queria te passar algumas orientações, tá bom? Ok. Hoje a gente vai iniciar com a entrevista de anamnese. É uma entrevista bem tranquila, é mais pra gente se conhecer. Eu vou fazer algumas perguntas, vai ser mais um bate-papo mesmo, você pode ficar tranquila. E eu espero que você se sinta confortável para responder o que eu vou te perguntando, o que a gente for conversando ao longo dessa entrevista. É importante que você seja bem sincera naquilo que você está me dizendo, porque isso pode contribuir de uma forma muito significativa no decorrer do processo. E o que você me disser também vai continuar aqui, não vai sair. Existe um sigilo ético e ao longo desse processo pode ser que também eu faça algumas anotações. Caso você se sinta desconfortável, você pode me falar que eu paro de escrever, tá bom? Ok. Se você tiver alguma dúvida, você também pode perguntar, pode ficar bem tranquila e confortável mesmo. Combinado. Então, me conta um pouquinho, o que te trouxe aqui? Tem alguma coisa que está te incomodando? Bom, eu estava com dores, na verdade, com dores de cabeça recorrentes e acaba que isso está me atrapalhando no meu sono. E aí eu fui no clínico geral, ele me deu alguns remédios para ansiedade, para estar acalmando esses dias. Uhum. E tem quanto tempo, assim, que esses sintomas eles surgiram? Olha, eles surgiram desde quando eu me mudei para cá, para a cidade, desde quando eu comecei a faculdade, mais ou menos em torno de uns 3 a 4 meses. Sim, e você lembra o nome dos medicamentos que o médico te passou? Se eu não me engano, é o estalopram. Ah, sim. Uhum. E me conta um pouquinho, você falou que mudou recentemente para cá, foi por causa da faculdade? Sim, eu sempre morei a vida toda no interior, né? Uhum. E aí, como eu passei na faculdade, né? E agora eu estou morando aqui, numa república, para estar fazendo a faculdade da minha início. Uhum. E que faculdade você faz? Qual que é o curso? Eu estou fazendo engenharia urbana. Ah, sim. E como que é a sua rotina aqui? Bom, a minha rotina a minha faculdade é em período integral, né? Então eu acordo às 5h30 para pegar o ônibus e começo a faculdade às 7h. Fico na faculdade até às 5h, pego o ônibus de volta, né? E chego em casa em torno das 6h. Daí eu chego, tomo banho, organizo minhas coisas e fico em casa. Nesse período até eu dormir de novo, eu ligo para os meus pais, porque eu sinto ainda muita falta deles. E também estudo coisas da faculdade. Uhum. Então, hoje em dia você só estuda mesmo, né? Você fica por conta de estudar, ir para a faculdade, Sim. você não trabalha. Só né? estudo mesmo, porque é em período integral, né? Sim. E me conta um pouquinho, como que é a sua relação com os seus pais? Você falou que sente falta, você já teve esse momento assim de ficar meio distante deles, ou começou logo agora mesmo com a faculdade? Sim, a minha convivência com meus pais sempre foi muito tranquila, né? Sempre foi muito boa, e por isso que eu sinto muita falta deles, porque a gente era muito apegados. Uhum. E como que é agora com essa distância? Continua da mesma forma? Bom, eu ligo para eles, né? Chamado de vídeo, e às vezes eu vou visitar eles de 15 em 15 dias. Ah, sim. E nesse período de tempo acaba que eu sinto muita falta deles. Tem dias que eu tenho algumas crises de choro, com saudade da minha cidade, né? Mas eu acho que isso vai passar. Ah, sim. E aqui você já conseguiu fazer amizades? Me conta um pouquinho. Eu converso um pouco com as meninas da República, mas não é muito, não é uma coisa muito de intimidade, não. Até porque minha mãe fala para eu não estar me relacionando muito assim com as pessoas, porque em cidade grande a gente não pode estar confiando nas pessoas. Entendi. E aí você acaba evitando um pouco, então, esse contato. Sim, sim.
E aí, até mesmo com as meninas que moram com você na República, é da mesma forma? A gente conversa, às vezes nos finais de semana elas me chamam pra sair, mas eu nunca saio com elas não. É mais ali em casa mesmo, e normalmente eu fico mais ali dentro do meu quarto mesmo. Ah, sim. E moram quantas pessoas na República? Mora eu e mais 2 meninas. Uhum. E elas são da mesma idade que você? Uma é 2 anos mais velha, a outra mais ou menos da mesma idade. Ah, sim. E me conta um pouquinho, como que era antigamente, assim, a sua vida? Você morava com seus pais? Você tem algum irmão? Sim, eu morei a vida toda com os meus pais. Eu acho que eu morava na cidade pequena, então acaba que eu conhecia todo mundo, saía lá, ia pra casa dos meus tios, então era uma relação bem tranquila mesmo. Eu tenho um irmão. Ah, sim. Você tem um bom convívio com ele? Sim, ele é mais novo do que eu, e aí eu acabo conversando com ele também. E como que era a sua questão com os estudos? Bom, eu me cobrava muito, até porque minha mãe cobrava muito de mim, sempre cobrou bastante nota alta. Então, em período de prova eu ficava bem tensa, já tive uma crise de ansiedade, mas eu achava normal, porque período de prova, né, a gente sempre fica com mais ansiedade, com mais tensão. Mas é isso, eu sempre me cobrei bastante. E quando você me conta que você teve essa crise de ansiedade alguns anos atrás, como que foi? Você teve alguma reação física? Eu tive muita crise de choro, eu tremia muito e ficava muito no meu quarto. Sim. E sempre quando acontecia as provas, essa crise vinha? Sim. E tinha algum outro momento que elas também apareciam ou era só em específico aos estudos mesmo? Só específico aos estudos, ou se eu tinha que apresentar algum trabalho, principalmente apresentando ao público, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E hoje em dia essas crises ainda acontecem? Me conta um pouquinho. Sim, agora voltou principalmente apresentando trabalho, e por conta que eu estou longe da minha cidade, onde eu me sentia mais à vontade mesmo, né? E agora numa cidade completamente diferente, que eu não conheço nada, e aí eu acabo tendo algumas crises de ansiedade, principalmente à noite, quando eu começo a pensar muito, sentir falta muito dos meus pais, e aí às vezes me causa muita crise de ansiedade, e às vezes é por isso que eu não durmo à noite. E como que você faz assim? O que você faz para essas crises passarem? Eu procuro me acalmar, eu tento ligar para os meus pais para estar conversando com eles, mas ainda não encontrei uma solução para estar resolvendo essas crises de ansiedade, porque o meu refúgio era lá na minha cidade. Quando eu tinha alguma crise lá no ensino médio, eu conversava com minha mãe, mas hoje em dia nem sempre dá para eu estar conversando com ela. Às vezes por causa da distância, ou então eles não conseguem atender de imediato, né? Sim. Aí quando isso acontece, você acaba se isolando, ficando dentro do quarto mesmo, ou então você tenta conversar com alguém da República? Eu procuro ficar no meu quarto mesmo, eu acho que porque eu não gosto que as pessoas me vejam chorando ou em crise. Então eu procuro ficar mais sozinha e me isolar. E você não gosta por quê? Que as pessoas te vejam assim? É um período de fragilidade, né, que a gente se sente, e eu não tenho intimidade com elas, assim, pra estar chorando na frente delas mesmo. Então eu acabo me afastando, ficando sozinha, escutando uma música, é o que eu faço. E embora você não tenha essa intimidade com as meninas da República, você tem vontade, você tem interesse de se aproximar, de tornar mais próximas? Me conta um pouquinho. Sim, eu tenho vontade de estar conversando um pouco mais com elas, até porque eu moro com elas, né? Mas aí eu tenho um pouco de distanciamento, um pouco de receio de estar me aproximando e pegando intimidade, porque eu não sei o que pode estar acontecendo. E vocês já conversaram sobre isso, para tentar conhecer elas um pouco mais, saber de como elas eram antigamente? A gente já conversou mais coisas superficiais mesmo, de onde que era,
ela sempre fala que eu sou mais calada, mais na minha. Uhum. E realmente eu sinto que eu sou, né? Mas aí eu acabo não conversando tanto. E aí você me contou que o seu sono, às vezes, ele é um pouco desregulado, né? Principalmente quando acontece essas crises de ansiedade, elas surgem mais à noite, né? Sim. E como que é no outro dia para você, né? Quando você tem alguma dificuldade para dormir, o seu rendimento na sala de aula, ele cai, ele continua o mesmo, você tem alguma outra dificuldade? É bem cansativo. Às vezes já aconteceu um episódio de eu perder um ônibus porque eu acordei muito atrasada com muito sono. E isso que aconteceu de estar me prejudicando, né? E aí eu perdi algumas matérias, e aí eu estou tendo matéria acumulada, acaba com que eu tenho mais crise ainda. Porque acaba juntando muita coisa, Sim, né? E nem sempre dá para fazer tudo de uma vez. Entendi. E como que você lida, assim, dentro dessa situação? Aconteceu uma crise, eu tive dificuldade para dormir, perdi algumas aulas, fiquei com algumas matérias acumuladas. Você consegue ter um controle disso? Aos finais de semana eu tento fazer o máximo que eu consigo. E fora é isso, é mais a fazer nos finais de semana, ou pegar ajuda com algum colega ali da faculdade mesmo. Apesar que são poucos, porque eu não converso também com muita gente lá da faculdade. E com os professores você consegue se comunicar ou você também tem essa dificuldade? Normalmente eu converso nos finais da aula, eu não gosto de conversar durante a aula, porque eu tenho medo de estar incomodando, eu tenho vergonha também de estar fazendo alguma pergunta. E aí eu acabo conversando um pouco ou no intervalo com eles ou depois da aula. Entendi. E me fala um pouquinho, você me contou que às vezes, de 15 em 15 dias, né, você visita a sua cidade natal. E alguns fins de semana você acaba ficando por aqui mesmo. A sua mãe continua te mandando mensagem? Como que é esse contato com ela? Sim, ela manda mensagem bastante quando eu vou visitar eles. Porque acaba que ela fica muito preocupada se eu vou sair ou não, o que eu vou estar fazendo. Isso acaba me deixando um pouco desconfortável, porque parece que às vezes ela não confia em mim. Mesmo que eu fale que eu sou bastante caseira, que ela sabe disso, não sou de sair, mesmo assim ela fica bastante preocupada com isso. Então, nos fins de semana, principalmente quando você fica aqui em Belo Horizonte, ela acaba te mandando mais mensagens, né? Sim, tem bastante. uma preocupação excessiva. Sim, isso mesmo. E você acha que às vezes essa preocupação acaba fazendo você evitar ir para algum lugar, se divertir, aí você acaba ficando mais em casa? Sim, porque eu fico com medo de realmente acontecer alguma coisa e ela, né, ia deixar ela preocupada lá. E às vezes se eu falar que sair, ela não vai nem dormir lá na casa dela, com essa preocupação mesmo. Então você fica um pouco com receio, com medo? Sim, eu fico com medo do que pode acontecer e do que ela vai achar também. Entendi. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu te agradeço muito pela presença, por ter participado, né? Respondido as perguntas. Eu espero que você tenha se sentido confortável durante todo esse tempo. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de falar, que você acha importante dizer? Bom, teve um episódio parecido que aconteceu, só que foi com meu pai. Ele teve que sair da cidade por conta da empresa, e aí ele tinha que ficar mais ou menos 2 anos fora. Mas aí, por conta disso, da saudade que ele tinha da gente, ele acabou voltando. E às vezes eu penso em fazer isso igual ele, de estar voltando para a minha cidade. E aí quando você pensa, você às vezes acha que vale a pena abrir mão da sua faculdade para ir? É isso que eu fico na dúvida, né, do meu futuro, de estar pensando no meu futuro, ou se é melhor estar lá ficando com minha família, mais perto deles, que é as pessoas que eu amo. E por falar em futuro, como que você se vê daqui 5 anos?
Bom, eu me vejo formada, né, como engenheira, e se possível estar perto da minha família, voltando para minha cidade, talvez, para estar sentindo melhor. Porque realmente esse momento que você está vivendo agora, você não se sente muito bem, você não se identifica? Atualmente não, mas eu espero que isso melhore. E o que você acha que poderia mudar para você se identificar? Talvez eu voltar para lá, para minha cidade. Ainda não sei como. Carol, a gente chegou no final do nosso encontro e eu gostaria de te encontrar novamente na semana que vem. Ao sair na recepção, você pode estar combinando com a secretária um dia e um horário que seja melhor para você, que se encaixe melhor na sua rotina, tá bom? E lá também ela vai te passar o nosso contrato e a forma de pagamento, tá bom? Ah, tá ok, então. Caso você tenha alguma dúvida quando você chegar em casa, ou se você quiser, lembrei de uma coisa e eu não falei, gostaria de contar, você pode entrar em contato com a gente também, tá? A gente fica à sua disposição. Ah, tá ok, então. Fico agradecida. Eu que agradeço, muito obrigada.